Olá pessoal, vamos resolver agora nossa segunda avaliação. Vamos começar aqui pela primeira questão. Ela diz o seguinte: Chico tem 1,45 m e cresce 1,8 cm por ano, enquanto Zé tem 1,10 m e cresce 4 cm por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para Zé ser maior que Chico. Então vamos aqui copiar esse comando, tá? Vamos abrir aqui o Code Blocks, criar um arquivo vazio, salvar esse arquivo, tá? Vamos chamar de q1.c. Aqui vamos colocar esse comentário. E agora vamos criar o nosso programa. Primeiro vamos importar a biblioteca, tá? stdio.h. Vamos criar a nossa main. Beleza? E agora nós vamos criar aqui a nossa solução. Primeiro, Chico tem 1,45 m. Então, vou criar aqui uma variável float com a altura do Chico, que é 1,45 metros. E o Zé, ele tem uma altura de 1,10 metros. Então, tem a altura desses dois aqui, dessas duas pessoas. O Chico, ele cresce 1,8 cm por ano e o Zé cresce 4 cm por ano. Cresce bem mais, tá? Está na fase de crescimento. E enquanto ele estiver crescendo, enquanto ele for menor, na verdade, o Zé for menor do que o Chico, eu tenho que contabilizar os anos. Então, aqui eu vou criar uma variável anos, começando com 0, para contabilizar os anos. E vou criar aqui o laço para que a minha condição de enquanto o Zé for menor ou igual ao Chico, eu aumentar a altura dele e contar quantos anos ele demora, tá, para poder passar o Chico. Então, aqui coloco anos, recebe anos, mais 1. E aqui, tá, agora eu só faço a soma das alturas. Então, fica Chico recebe Chico mais o incremento da sua altura. Então, Chico tem 1,45 m e cresce 1,8 cm por ano. Pego esse 1,8 cm aqui, converto para metros. E 1,8 cm em metros, gente, vai ser 0,018, tá? Então, isso aqui é 1,8 cm em metro. E faço a mesma coisa para o Zé. Zé recebe Zé mais o crescimento anual dele, que é de 4 centímetros por ano. E 4 centímetros equivale a 0,04 metro, tá bom? Então, agora nós temos em metro tudo, e ele vai crescer de acordo com o passar dos anos. No primeiro ano ele já cresce 1,8, cresce 4 centímetros, no segundo ano mais 1,8, mais 0,4 e assim por diante. Depois disso, quando o Zé passar a altura do Chico, nós podemos mostrar a mensagem fora do laço. Zé passou em altura Chico em porcentagem de anos. Então, em porcentagem de anos, a gente sabe quando foi o ano que o Zé passou a altura do Chico. Essa mensagem aqui, gente, ela é fora do laço. O laço começa aqui e termina aqui. É um problema bem simples, tá? Para ser resolvido na prova. Vamos compilar e executar. E tá aqui a mensagem, tá? Depois de 16 anos, tá? O Zé passa a altura do Chico. Demora 16 anos para ele passar. Essa é a nossa primeira questão. Agora vamos fazer a próxima. A próxima diz o seguinte: elabore um programa que seja capaz de calcular a média aritmética de vários valores inteiros positivos lidos externamente. Caso o usuário digite um valor negativo, informe com uma mensagem de erro e peça que ele tente outra vez. Como critério de parada do programa, informe ao usuário que para deixar o programa ele deve digitar o valor -1. Beleza. Então, se eu digito um valor inteiro positivo, eu guardo para calcular a média. Se eu digitar um valor negativo, eu não guardo e peço para o usuário tentar de novo digitando outro valor. E se o usuário digita -1, eu saio do programa. Beleza, esse é o programa, tá, que nós temos que desenvolver agora.
Copiar aqui. Criar aqui um arquivo vazio. Esse arquivo é referente a questão 2.c. Pronto. Então vamos lá. Criar o nosso programa. Include stdio.h int main return 0. E aqui vamos lá. Vou criar uma variável int valor, tá? Que vai receber o valor. Vou criar uma variável contador para eu saber quantos valores eu recebi e guardei. Vou criar uma variável soma valor e vou criar uma variável média valor, tá? Só que a minha variável média valor, ela vai ser uma variável do tipo float, tá? Do tipo racional, já que eu vou tirar a média, tá? Então tenho esses elementos aqui. Como eu tenho um número indeterminado de iterações, eu não posso usar o for para resolver esse problema. Então bem aqui eu vou usar também o while, tá? Então enquanto o valor for diferente, tá, de -1, eu vou estar pedindo para o usuário digitar aqui suas entradas, tá? Para entrar aqui, eu vou colocar um valor recebendo 0, tá, que é diferente de -1, e ele vai entrar aqui pela primeira vez. Quando entrar aqui no laço pela primeira vez, ele vai pedir, digite o valor. Pede para o usuário digitar o valor. Então, pediu para o usuário digitar o valor, scanf, o usuário vai e digita esse valor que é do tipo inteiro, que é guardado no endereço de memória da variável valor, tá? Beleza, guardei aqui, mas eu vou fazer a verificação se esse valor é inteiro, tá? E se é positivo. Se não for, eu posso sair do programa, tá bom? Dependendo do valor que seja. Então, vamos colocar if valor for maior ou igual a 0, ou seja, ele é inteiro e positivo nesse caso, aí sim eu vou pegar aqui a minha soma valor, que vai receber soma valor mais o valor digitado, tá? Se essa variável está sendo autoincrementada, isso significa que a própria variável que recebe um valor dela mesma, ela precisa ser inicializada, tá? Porque alguns compiladores não reconhecerão. Então, por isso que nós inicializamos ela aqui com soma valor, recebe 0. Então, no primeiro caso, ela recebe 0 mais o valor que foi digitado aqui pelo usuário, caso esse valor tenha sido positivo. Além disso, já que eu vou tirar a média aritmética depois, eu criei aqui a variável contador. E a variável contador vai receber quem? Contador mais 1. Ou seja, ela vai ser também incrementada. Como ela vai ser incrementada e é contador, então aqui ela também vai inicializar com 0, tá? Então, isso aqui só vai acontecer se o valor for maior ou igual a 0. Else if valor igual a -1. Se o valor for igual a -1, eu posso botar uma mensagem aqui de saindo do programa. Agora, vamos apresentar a média. Então, eu posso colocar uma mensagem aqui, tá? Só para indicar para o usuário que ele está saindo do laço e que ele vai calcular a média agora porque ele obteve todos os elementos. E também aqui, ó, else if valor menor que -1. Se o valor for menor do que -1, significa que é um valor negativo, certo? Então, apresenta uma mensagem. Valor inválido e não aceito pelo programa. Tente outra vez. Significa que o valor que o usuário digitou, ele não foi aceito pelo programa e dessa forma o usuário vai ter que tentar outra vez. Ou seja, esse valor não foi somado aqui, ele não foi capitalizado, tá? Conforme foi pedido no programa. Beleza, então aqui termina o meu while. Meu while só é isso aqui, tá? E aqui fora do meu while eu vou fazer média valor igual soma valor, tá? Que foram os valores que eu recebi aqui e somei. E isso vai ser dividido pelo meu contador. Pronto, dividi e guardo aqui. Aqui, gente, eu estou fazendo a divisão de 2 inteiros e guardando num float. Você pode aqui colocar aqui um float, tá? Para garantir que ele vai converter.
Esse compilador que eu estou usando aqui, ele não pede isso aqui, mas pode ter um compilador que você use que vai pedir e você precisa adicionar aqui esse float aqui para evitar problema. Depois, você apresenta aqui um printf final, o valor da média é igual a porcentagem f. Vou até colocar aqui ponto 2 para não mostrar muitas casas decimais, tá? E média, valor. Pronto. Isso aqui é o nosso programa, isso aqui é a nossa segunda questão. Compilo e executo, tá? Tá aqui, ó, o nosso programa. Se nós digitarmos aqui de cara -1, ele sai do programa, tá? E ele não calculou um lixo aqui na média, né? Porque eu não tenho os valores, inclusive isso eu posso tratar aqui, tá? Isso é bem legal ter acontecido logo de primeira para a gente tratar. Então, if contador igual a 0, aí um printf aqui, só fechando o programa. Não foi possível calcular a média, tá? Isso caso o contador seja igual a 0, ou seja, ele não pegou nenhum valor e já saiu do programa. Else, né, se ele pegar qualquer valor, aí ele calcula a média e apresenta. Então, ele só vai calcular a média se eu não tiver um contador igual a 0, ou seja, se eu tiver alguma coisa para calcular, tá? Como a gente corrigiu o erro, vamos compilar e executar de novo. -1 aqui, ó. Agora sim, saindo do programa, agora vamos apresentar a média. Fechando o programa, não foi possível calcular a média. Não pode calcular a média porque ele não tinha nenhum valor. Beleza. Roda de novo, vamos agora botar valor. 2, 4, tá? Dois valores. Agora eu vou sair. -1. Sair, calculou a média. Saindo do programa, vamos calcular a média. O valor da média é igual a 3. Correto. 4 mais 2, 6 dividido por 2, que é a média aritmética, vai dar 3. Correto. Agora, bora fazer outro exemplo. Vou primeiro colocar um valor negativo, tá? Valor inválido e não aceito pelo programa. Tente outra vez. Agora, coloco 2. Agora, coloco -4. Valor inválido e não aceito. Ele não aceitou de novo, tá? Coloco um 4 que é válido. Vou colocar até outro aqui, -7 também não aceitou. E -1 para sair. Olha, ele acertou a média. Ele utilizou somente os valores positivos para calcular a média, que deu 3, o mesmo 3 que nós vimos e calculamos agora há pouco. Então, essa é a resolução da segunda questão. A terceira questão diz o seguinte: faça um programa que receba um vetor k de 15 posições e apresente na tela apenas os valores ímpares de k. Ao final, guarde todos os elementos ímpares em um vetor p, tá? Então, aqui vamos copiar, tá, esse comando. Copiamos o comando. Agora, vamos vir aqui, criar um novo arquivo, tá? Vou chamar aqui de q3.c. Vou colocar aqui o comando, tá? Vamos criar aqui, importar aqui nossa biblioteca stdio.h, int main, return 0. Então, eu vou ter aqui um vetor. Eu não digo se esse vetor é do tipo inteiro ou não, mas para facilitar a minha vida, vou deixar ele do tipo inteiro, um vetor k de 15 posições, tá? Posso até criar aqui uma variável tan recebendo 15 para facilitar a minha vida, tá? E aqui eu passo o tan. Vou precisar de uma variável i para percorrer esse vetor. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um laço de i recebendo 0, de um i até tan e um i mais sendo incrementado, tá? E aqui vou apresentar uma mensagem para o meu usuário: digite o valor para a posição porcentagem d do vetor, tá? Então eu peço para o usuário digitar aqui um valor, scanf, para receber o valor. Então porcentagem d, tá? Certo? Endereço de memória de quem? Do k na posição i. E aqui eu passo i mais 1, tá? Para indicar essa posição aqui que vai aparecer na tela. Então aqui eu vou recebendo todos os valores até tan, certo? Do meu vetor. Guardo todo mundo aqui, de posse de todo mundo, tá?
eu posso criar aqui o outro laço, tá? Ou, na verdade, dentro desse mesmo aqui, tá? Eu vou criar uma outra variável aqui, conta, são os ímpares, né? Ímpares, tá? Conta ímpares recebe 0, tá bom? Então, toda vez que tiver um ímpar, eu vou contar. Recebi o valor aqui no K e vou fazer o seguinte, if K na posição I, o resto disso aqui, o resto dessa divisão aqui, ela for diferente de 0, significa que eu tenho um valor ímpar, tá bom? Então, o resto dessa divisão aqui sendo diferente de 0, ou seja, sendo igual a 1, significa que eu tenho um valor ímpar. Então, nesse caso, conta ímpares recebe conta ímpares mais 1, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um valor ímpar aqui que eu estou recebendo, eu já verifico se é ímpar, tá? E aí eu já guardo aqui esse valor aqui de quantos ímpares eu tenho, tá bom? Além disso, eu vou ter aqui também um outro vetor posição, tá? Que também vai ter o tamanho tam. Beleza? Então, tenho aqui esse vetor posição. Toda vez que eu tenho um valor ímpar, eu venho aqui, ó, vetor posição, na posição i dele, e ele vai receber quem? O valor de i. Então, por exemplo, se o meu valor de i é o primeiro valor, eu pego esse valor e guardo aqui nessa posição. Se lá é o sétimo valor, eu vou guardar esse sétimo valor na posição aqui que eu tenho. Na verdade, não nessa posição, na posição do conta ímpares. Sempre eu vou guardar nessa posição do conta ímpares, tá? E ele tem que acontecer antes do... E tem que acontecer antes do conta ímpares ser incrementado. Então, toda vez que eu tenho um valor ímpar, eu pego o ID da posição desse valor ímpar e guardo aqui no meu conta ímpares, tá? Para depois eu poder percorrer e recuperar todos os valores. Beleza. Então, aqui eu satisfiz meu problema. E aí aqui eu descobri quantos ímpares eu tenho no meu vetor. Dessa forma, aqui eu posso fazer um int p, tá? Com tamanho conta ímpares. Ou seja, esse vetor aqui que eu estou criando agora, certo? Declaro um novo vetor. Esse vetor aqui, ele vai ser do tamanho só dos elementos ímpares. E agora eu posso alimentá-lo, tá? Para eu alimentá-lo, eu vou percorrer o i, tá? De 0 até um i menor que tam e mais, tá? E aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar cada posição do meu conta ímpares, tá? E verificar se esse elemento ele está coberto ou não dentro da minha posição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um número de elementos, que é, vamos supor, 5 aqui. Então, esse vetor posição vai ter 5 posições, certo? Então, eu vou ter que preencher apenas essas 5 posições, mas para isso eu preciso saber exatamente qual posição vai ser preenchida aqui nesse vetor. Então, na verdade, esse meu i, ele vai até conta ímpares, tá? Ele vai até conta ímpares, que é o tamanho máximo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu p, tá? Na posição i dele, ele vai receber aqui quem? Ele vai receber o valor de k, tá? Na posição, tá? De vetor posição, tá? I. Então, esse k vai ser recebido aqui, certo? E esse valor daqui vai ser guardado quem? No meu p de posição i. Então, nesse caso, eu vou alimentar esse vetor aqui que vai ter esse tamanho de conta ímpares. Depois que eu alimento ele aqui, eu posso, inclusive, fazer um outro laço de recebendo 0, de i menor que conta ímpares, i mais, e eu posso apresentar o vetor na tela, tá?
Então, o vetor aqui vai ter o seguinte, porcentagem D, tá? Barra N, vírgula, quem? P na posição I. Então, aqui eu estou mostrando só os elementos da posição, dos elementos ímpares que estão dentro do meu vetor, da posição do vetor P nas posições I, tá? Então é isso, gente, esse problema. Ele é um problema um pouco mais complexo comparado com os outros. Vamos ver aqui rodando. Não deu nenhum erro. Então aqui, ó, ele pede um vetor de 15 posições. Vamos colocar aqui alguns pares, tá? Beleza. Agora vamos colocar os ímpares. Tem 10, né? 2, 3, 4, 5 ímpares, tá? Então nós temos 5 ímpares. E aqui ele vai mostrar os ímpares para nós, ó. 1, 3, 7, 9 e 11. Então ele encontrou os ímpares, guardou e apresentou, tá bom? Guardou no meu vetor P de I, beleza? Então observa que eu criei aqui uma estrutura só para eu guardar o identificador, a posição, certo? Vetor posição dos ímpares. E esse vetor aqui, eu recuperei ele aqui, tá? Com o meu conta ímpares, e ele passou assim como argumento para eu poder percorrer todas as posições aqui do meu K, para poder apresentar aqui na tela o meu P de I, tá? Então essa é a terceira questão da prova. Agora vamos ver a última questão da prova. Faça um programa que receba uma matriz A 10 por 10 digitada pelo usuário. Em seguida, some e apresente ao usuário o resultado da soma de todos os elementos das linhas 3 e 7 da matriz. E aqui dá ainda um exemplo de suporte para a questão. Matriz A, 2, 4, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6. Então, somar as linhas 1 e 3 significa que eu vou somar 2 mais 4 mais 5, mais 2 mais 8 mais 6. É só isso, tá? Nesse caso aqui, a linha 3 e 7 que vai ser somada. Então, vamos lá, então. Criar aqui um outro arquivo, tá? Q4.c. Então, aqui pede para fazer o programa. Vamos incluir aqui stdio.h, int main, return 0. Então aqui vamos criar a nossa matriz A, uma matriz 10 por 10. Vou criar aqui meu I e meu J para percorrer as posições da matriz, tá? E vou criar uma variável soma aqui para somar os elementos, tá? É só isso essa questão. Então aqui eu vou criar um laço de recebendo 0 até um I menor que 10. Eu posso até de novo aqui fazer uma variável instant recebendo 10 para facilitar a minha vida na hora de eu modificar qualquer valor, tá? Nesse problema. I++, for j recebendo 0, j recebendo tan, j++, tá? Então temos aqui, vou pedir para o usuário digitar, digite um valor para a posição A, porcentagem D, tá? Então aqui vai ser I mais 1, vírgula, J mais 1, tá? Então eu só estou dizendo para o usuário qual é a posição da matriz que ele está guardando. Um scanf para ele digitar, porcentagem D, endereço de memória da matriz A, na posição I e J. Tá? Então aqui eu estou alimentando a minha matriz, tá? Depois da matriz alimentada, se você quiser apresentar ela, você pode até copiar essas linhas, tá? Tira aqui essa parte que já foi, né? E você pode apresentar a matriz aqui bem simples, tá? Deixando só a porcentagem D, um espacinho aqui. E aqui você passa a matriz A e J, tá? Passa aqui
por uma questão de estética, bem aqui entre o I e o J, você coloca uma quebra de linha, tá? Para toda vez que passar para outra linha, dar essa quebra de linha, beleza? E agora nós podemos também utilizar a mesma estrutura do for, tá? Aqui embaixo para fazer a soma, tá? Vou apagar aqui e vou deixar só a estrutura do for. Aqui dentro do for, nesse caso, tá? Nesse exemplo, nós temos o seguinte: se for a linha 3 ou 7, somar os valores. Então, if i, que é a linha igual a 3, ou a linha igual a 7, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer que soma, recebe soma, mais o A na posição I, J, tá? Como essa soma está sendo auto-recebendo, então aqui ela começa com 0, tá bom? Então o código é isso aqui só, gente, tá? Essa parte aqui também nem precisava, tá? Aqui você precisa para receber os valores. E aqui você precisa para fazer a soma dos elementos. Depois que você faz a soma dos elementos, um printf aqui. A soma dos elementos das linhas 3 e 7 igual a porcentagem d barra n, soma. Pronto. É só isso essa questão, tá? Bem simples, tá? Então, vamos aqui só olhar aqui o comando, tá? Pela última vez, faça um programa que receba uma matriz A10 por 10 digitada pelo usuário. Em seguida, some e apresente ao usuário o resultado da soma de todos os elementos, das linhas 3 e da linha 7, tá bom? Então aqui, só para garantir, tá? Esse aqui, recapitulando, é o nosso laço que vai fazer justamente a verificação. Então é a linha 3 e a 7. Opa, então se a linha 3 e a linha 7 aqui vai ser a linha 2, porque nós começamos com a linha 0, 1 e 2, tá? Então a linha 2 é a linha 3. E aqui a linha 7, na verdade, é a linha 6, tá bom? Então aqui eu posso compilar, tá? E posso executar aqui o meu programa. Vou colocar aqui todos os valores iguais a 1 para facilitar aqui a minha análise, tá bom? Então é uma matriz bem grande, tá? 10 por 10. Claro, eu poderia exemplificar com uma menor, tá? Só para testar. Mas por conta da prova, eu decidi manter essa matriz maior, tá bom? Então já estamos quase terminando. Como a gente sabe, a soma das linhas aqui 3 e 7, claro, se todos os elementos são iguais a 1, a gente espera que dê 10 e 10, dando um resultado igual a 20. Beleza, então, correto, tá bom? Pegamos aqui adequadamente as linhas 3 e 7, considerando que a gente começa a contar a partir do 0, então é a linha 2 e a linha 6, tá bom? Bom, gente, obrigado pela atenção até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, parem em cada resolução dessas questões e copiem, refaçam o código, depois tentem fazer sem olhar, para que vocês possam ganhar cada vez mais a prática na programação. Então, até a próxima.